Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Depois de uma longa pausa aqui no canal, retornamos com o vídeo de hoje com um assunto muito polêmico e que eu recebo muitas dúvidas lá no meu Instagram. Aliás, se você não me segue lá, já me segue, que é Bruna Manzato, com 2 E's e 2 T's. O objetivo desse vídeo hoje é falar um pouco sobre o novo cálculo do valor da pensão por morte após a reforma da Previdência. Mas antes da gente começar, já se inscreve no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo e já manda para os amigos aí para que esse vídeo chegue a mais pessoas que possam ter interesse nesse assunto. Então vamos lá? A pensão por morte foi um dos institutos que mais sofreram alterações negativas com a reforma da Previdência, se é que alguma alteração foi positiva, né? Mas esse instituto foi muito alterado, tanto nas formas de recebimento da pensão por morte, tanto quanto no cálculo do valor recebido da pensão por morte, que é o objetivo desse vídeo hoje. Então, nesse vídeo eu vou falar para vocês como que ficou o cálculo do valor da pensão por morte. Eu não trouxe os outros requisitos alterados com a reforma da Previdência porque ia ficar um vídeo muito longo, mas eu deixei aqui embaixo nos cards um link que direciona lá para o meu blog, que eu escrevi um artigo bem completo sobre tudo o que foi alterado na pensão por morte após a reforma da Previdência, tá? Então não deixem de ver depois de assistir esse vídeo. Então, para te falar como ficou o cálculo do valor da pensão por morte após a reforma da Previdência, eu primeiro preciso te falar como era feito esse cálculo antes da reforma da Previdência, antes de entrar em vigor a Emenda Constitucional 103, que entrou em vigor dia 13 de novembro de 2019. Então, se o segurado ele já era aposentado antes do óbito, né, e esse óbito ocorreu antes de 13 de novembro de 2019, o cálculo da pensão que os seus dependentes receberiam seria de exatamente 100% do valor que ele recebia a título de aposentadoria. Então, se ele recebia R$3.000 de aposentadoria, esse valor é exatamente o valor da pensão por morte que os seus dependentes receberiam. No caso, se o segurado ele ainda não fosse aposentado na data do óbito, o valor da pensão por morte que os seus dependentes receberiam era o mesmo equivalente a uma aposentadoria por invalidez, que antes da reforma era calculado nas 80 maiores contribuições desde julho de 1994. E o que mudou? Após a reforma da Previdência, o valor para o cálculo da pensão por morte será de 50% do valor que o segurado recebia se aposentado, acrescidos de cotas no percentual de 10% para cada dependente. Tá, confuso, né? Vou explicar, calma aí. Então, vamos pegar o mesmo exemplo de R$3.000 que o segurado ganhava lá, né? Ele já era aposentado, então ele recebia como benefício de aposentadoria R$3.000. E ele veio a falecer depois, né, infelizmente, da promulgação da Emenda Constitucional. O valor que os seus dependentes irão receber será 50% do valor da aposentadoria dele. Então, se ele recebia R$3.000, passa a receber R$1.500, acrescido de cotas de 10%. Então, vamos supor que esse mesmo segurado, que ganhava R$3.000, deixou apenas, né, a sua esposa. Então, ela vai ganhar 50% do valor da aposentadoria dele, ou seja, R$1.500, acrescido de uma cota, né, porque é uma única dependente, de 10%. Então, 10% de R$3.000, R$300, somados ao valor de 50% da aposentadoria dele, R$1.500. Então, ela vai receber R$1.800 de pensão por morte desse segurado que tinha uma aposentadoria de R$3.000. É muita diferença, né, gente? Nesse caso, a pensão por morte, ela teve uma redução de 40%, é muita coisa. E como ficaria, né, só pra gente conseguir esgotar aqui os exemplos dessa questão por cotas, que é o que deixa mais dúvida referente a essa questão da pensão por morte. Então, vamos supor que esse mesmo segurado, que ganhava R$3.000 de aposentadoria, faleceu. Só que, em vez de, no nosso exemplo anterior, um dependente, ele deixou 3 dependentes, esposa e mais 2 filhos menores de 21 anos e capazes. Então,
Nesse exemplo, eles vão receber 50% do valor da aposentadoria que o segurado recebia, então R$ 1.500, acrescidos de cotas de 10% por cada dependente. Então, um dependente, a esposa, 10%, mais um dependente, um dos filhos, mais 10%, mais outro dependente, né, o terceiro dependente, o outro filho, mais 10%. Então, seria 30%, acrescido de 30%, porque são 3 dependentes, 3 cotas. Então, 50% mais 30%, 80% do valor que esse segurado recebia a título de aposentadoria. Então, só para a gente colocar em número aqui, seria 80% de R$3.000, R$2.400 é o valor da pensão por morte que essa família passa a receber após a reforma da Previdência. Lembrando que esse valor dos acréscimos de cota, ele fica limitado a 100% do valor da aposentadoria. Então, se esse segurado, né, ele tivesse deixado 5 dependentes ou mais, o valor que esses dependentes receberiam, né, de pensão por morte ficaria limitado lá ao salário de 100% que ele recebia como aposentado. Nesse nosso exemplo, R$3.000. Não receberia mais que isso. Entendemos essa questão que é a distribuição de cotas para os dependentes. Mas e quando os dependentes, nesse nosso exemplo que a gente utilizou, o segurado tinha uma esposa e 2 filhos. Quando eles completarem 21 anos, como ficam essas cotas? Elas são revertidas ao cônjuge como era, né, antes da reforma da Previdência? Aí é que tá mais uma alteração que foi bem prejudicial para os segurados. Essas cotas, elas não serão revertidas ao cônjuge. Então, nesse nosso caso aqui, que a esposa tinha a cota dela e as dos outros 2 filhos, quando um filho completa a maioridade, em vez de 80% do salário do segurado, né, que ele recebia quando aposentado, eles passam, né, a esposa e o outro filho, passam a perder essa parte de 10%, ficando com 70% do valor da aposentadoria. E quando esse outro filho completar a maioridade, a viúva desse segurado, ela passa, né, ela fica com a pensão por morte somente de 60% do valor que o segurado recebia a título de aposentadoria. Então, ela volta lá para o início daquele nosso primeiro exemplo. 60% do valor, R$1.800 de pensão por morte, sendo que antes da reforma da Previdência, ela teria o direito a R$3.000. Então, a gente vê que ficou bem complicada essa questão do cálculo do valor da pensão por morte após a reforma da Previdência. Mas aí eu lembro você que se você recebia pensão por morte antes da reforma da Previdência, nada será alterado no valor do seu benefício. Então, se você já recebia pensão por morte, né, antes da promulgação da emenda constitucional, o seu benefício fica a mesma coisa que você recebe. Mesma coisa acontece para os óbitos que aconteceram antes da reforma da Previdência. Então, se os óbitos, né, o segurado faleceu antes de 13 de novembro de 2019, mas, mesmo assim, o requerimento, né, desse benefício de pensão por morte, ele não foi realizado no INSS, primeiramente, antes da reforma da Previdência, você também terá direito a receber a pensão por morte na legislação antiga, porque a legislação que rege esse ato, né, da pensão por morte é o óbito. Então, o que importa é a data do óbito. Então, se o segurado faleceu dia 12 de novembro de 2019, você ainda consegue se enquadrar nos benefícios da pensão por morte antes da reforma da Previdência. Tá bom, gente? No vídeo de hoje é isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês essa questão do cálculo da pensão por morte, que eu recebo muitas dúvidas aqui no escritório. Várias pessoas que, né, depois entraram com o pedido de pensão por morte depois da promulgação da emenda constitucional, né? Os óbitos aconteceram, na verdade, depois da emenda constitucional, e tiveram aí, né, uma grande surpresa. E daí entram em contato comigo e falam: doutora, olha aqui, meu marido recebia R$1.600, mas eu vou receber um salário mínimo. Falando em salário mínimo, outra coisa que eu tinha esquecido de falar.
o valor da pensão por morte nunca será inferior ao salário mínimo. Então, mesmo que no cálculo da distribuição por cotas, o valor, né, que a gente consegue dentro dessas continhas aí, de 50%, mais cota, enfim, for inferior ao salário mínimo, você não vai receber menos que o salário mínimo. Essa questão também está em discussão, porque foi proposta aí uma alteração para que o valor possa ser menos do que o salário mínimo, mas não passou, então o que temos hoje é que nenhum benefício do INSS será inferior ao salário mínimo. Então fica tranquilo, se sua conta deu menos do que o salário mínimo, você vai receber o salário mínimo vigente à época, que hoje, né, hoje é de R$ 1.100, tá bom? Se vocês ficaram com alguma dúvida referente a cálculo da pensão por morte, deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês. E se quiserem saber mais sobre pensão por morte ou outros temas dentro do direito previdenciário e previdência privada, deixa aqui nos comentários para saber também, que assim que possível eu gravo um vídeo e solto aqui para vocês. Tá bom? No vídeo de hoje é isso. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.